Estamos chegando com o Cara a Cara com o BG desta semana. O nosso entrevistado é empresário muito bem sucedido, a empresa virou referência no mercado não só no Rio Grande do Norte, mas também no Nordeste. Vamos conversar aqui com Afrânio Miranda, que é hoje um dos responsáveis pelas das empresas de maior sucesso no estado da Miranda Computação. Afrânio, boa tarde, obrigado por atender o nosso convite. Boa tarde, né? E obrigado, Bruno, pela oportunidade de poder falar aos telespectadores, né, um pouco da história da Miranda e um pouco do empresário Afrânio Miranda. Afrânio, sua Miranda, sua família toda de Itaipu, né? Vocês vieram para Natal em que ano? Seu pai veio, você tinha qual idade? Bruno, em 1970, né, meu pai foi transferido, ele trabalhava como auditor fiscal em João Câmara e foi transferido para Natal. E aí a gente, tudo menino ainda, né, viemos para Natal. E inclusive dessa época a gente estudava em escola pública lá, continuamos estudando em escola pública aqui, que o pessoal às vezes não tem aquele medo que escola pública, você estudando, você nunca vai crescer na vida, né? Então, graças a Deus, tanto eu, Luciano e Paulo, que são os 3 sócios da Miranda hoje, todos nós estudamos escola pública, desde ensino fundamental, FERN, naquele tempo que agora é FRN, e faculdade no Universidade Federal. São 5 filhos, não é isso? São 6. 6 filhos. São 4 homens, né? E 2 mulheres. E 2 mulheres. Todos muito inteligentes e muito estudiosos, né? Todos são bem-sucedidos. Por que a informática surgiu na vida de vocês? Quem foi que viu, teve essa visão e achou que aquilo era o futuro? Bruno, a gente entrou, né? Eu em engenharia elétrica, Luciano em engenharia civil na Universidade Federal e, paralelamente, eu entrei na Data Norte, que trabalhava com a parte de informática, né? Computação, processamento de dados. Comecei lá como estagiário de operação e, quando saí como analista de sistema sênior, né? Então, tive uma carreira lá dentro da Data Norte. Luciano, no Banco do Brasil, entrou como digitador e estava como digitador e operador de micro. E Paulo teve a mesma carreira que eu. Entrou no Banderne, ex-Banderne aí, né, que foi fechado, e começou como estagiário de operação e também quando concluiu lá e o banco fechou em 1990, ele saiu e foi tomar conta da Miranda. Foi o primeiro dono da Miranda que realmente se dedicou 100% para a Miranda. A gente era tudo bico. Em 87, quando a gente montou a Miranda, a ideia era, já que a gente trabalhava dentro da área de informática, por que a gente não montou uma livraria para vender livro na área de informática, né? E aí dessa livraria... Então começou como livros? Começou como livro no quintal da casa do meu pai, né? Um local bem pequeno, 9 metros quadrados, 3 Eu me lembro das 3, prateleiras, né, de madeira, pronto. as caixas de disquete e livro lá. Pronto, inclusive foi de onde saiu... Aquele quartinho lá estranho, daquele onde foi a gravadora de Ronaldo Exatamente, Miranda. O Canal 1 Locadora nasceu dali, a ideia foi ali, depois Ronaldo montou o Canal Locadora lá. A gente ia gravar as fitas lá. Exatamente. Então, TDK, BASF... Pronto, foi dessa ideia aí que surgiu, por que não montar a Miranda? Aí Ronaldo saiu para montar a empresa dele oficial, e aí a gente montou dentro daquele quartinho na casa do nosso pai, com todos os pais, né? O telefone era do meu pai, o próprio birô era do meu pai. Então, assim, a gente não tinha condições financeiras mal tinha condições de abrir a loja, né, oficialmente, que era para tirar o CNPJ. Quando o Ronaldo chegou para a gente e deu-se para o contador, né, que era o dele do Canal 1, disse, olha, precisa de um salário mínimo para, inclusive, montar a empresa, a gente quase desistia. Porque para cada um pegar um pedaço, pagar um salário para o contador para poder abrir a empresa, né? Afrânio, você falou que Paulo foi o primeiro que foi exclusivamente para Miranda. Foi em 90. Só 3 anos após vocês terem iniciado lá o processo de vender livros, depois disquetes, equipamentos, etc. Em 90, com 3 anos, vocês já tinham noção que ali seria o futuro? Foi. Na realidade, a Miranda, quem fez a Miranda, né? Claro que teve todo o trabalho de Paulo, meu e de Luciano, mas quem fez a Miranda, Bruno, foi o próprio cliente. O cliente chegava lá, via um livro, aí dizia, olha, por que vocês não começam a vender aqui disquete? Né? Que naquele tempo era o armazenamento, né? Muita gente nem sabe o que é. Pense quem hoje vê um pendrive, disquete naquele tempo era uma coisa que você armazenava 120K, né? Depois 1 GB. Depois 512 mega, já era uma coisa, né? 512 mega não, 512K, depois 1 GB. 1 mega. 1 mega. 1.4. Exatamente, 1.4 mega. Então tinha um disquete que era pequenininho, que era 1.44. Então o cliente foi chegando, olha, por que você não vende papel, formulário, a gente precisa fazer universidade. A gente começou a vender, a caixa de formulário tinha 3 milheiros, a gente partia em 100 para vender ao estudante. No formulário e no papel foi o boom de vocês, né? Foi. Porque vocês praticamente, quem procurava papel em Natal, principalmente para impressora, tinha que... Impressora matricial, tinha a Miranda, aquele papel grande, 132 colunas, né? Da Olinto Meira, lá do depósito, a primeira loja foi na Salgado Filho. Salgado Filho, em 1990. Foi em 90? Junho de 90, foi. Quando fechou o Banderne, né?
Aí a gente tinha acabado de comprar o ponto lá na Salgado Filho. Aí combinou, né? Deu certo. Aquela casa da esquina. Aquela casa da esquina, que hoje inclusive está lá, inclusive a gente até saiu de lá, hoje aquela loja está lá no Mido, no piso 1, né? Que a gente colocou agora em setembro. Então vejam como são as coisas. O Bandeira fechou e Paulo praticamente ia ficar desempregado. Aí disse, não, você não trabalha no Bandeira, a gente vai pagar o que você trabalhava com a lá, a gente vai pagar para você passar integral na Miranda. E eu e Luciano dava 2 horas por dia na Miranda, um dia sim, outro não, era bico mesmo. Né? Você dava aula, você foi um dos precursores do curso na UNP. Eu dava curso tanto na Senac como na própria Data Norte, aí depois, né, fundei o curso junto com o Márcio Muniz, né, da Universidade de Potiguar, que foi o 4º curso da UNP, que era Tecnólogo em Processamento de Dados. Então eu fui o fundador, coordenador inicial e professor. Vamos lá, 90, Salgado Filho começa, vocês vão se estruturando e começa a virar referência. Tinha concorrência naquela época aqui no estado, aqui em Natal? Tinham 22 empresas, Bruno. Hoje só tem uma ainda sobrevivente, que é a Tecnocop. Todas as outras, né, já fecharam, encerraram as atividades. Quer dizer, naquela época... Naquela época, né, só tem a Teclibra, Teclibra. E assim mesmo era apenas assistência técnica. Naquela época ela vendia alguma coisa e era assistência técnica. Né? Qual foi o segundo passo, Afrânio? O segundo passo, quando a gente começou a ver, né, essa questão de vocês, clientes, começaram a indicar, é porque você não vende isso, não vende aquilo, aí começou a vender parte de micros, no break, estabilizadores, aí tudo na área de tecnologia. Aí veio a ideia de vender, por que não vender computador pronto? Aí começamos a vender Mitrotec, Update, Microsoft, né? E vocês começaram também a montar, né? Montar equipamentos, né? Então montava equipamentos pegando as peças montando ali. Depois a gente começou a montar o equipamento mesmo, botou a marca Miranda, mais ou menos em 96, 97. Foi aí que veio a ideia de, pô, vamos pegar essa loja que está aqui na Salgado Filho, vamos fazer uma reforma, então vamos botar uma filial para o povo ir comprar na filial e a gente poder fazer a reforma na Salgado Filho. Aí, qual foi a segunda loja? A segunda loja foi na Prudente de Moraes. Que está no mesmo lugar até hoje. Que está no mesmo lugar até hoje, né? Desde 96, né? Já tem mais de 20 anos lá. Resultado, Bruno, a gente foi tirando a Miranda da Salgado Filho para poder reformar lá. Em 96 abriu a filial da Prudente, em 97 no Shopping Cidade Jardim, em 98 na Zona Norte, que depois a gente trouxe para o Natal Shopping, né? E o centro administrativo da gente inicialmente, que foi na Rua dos Potiguares em 2000, que depois levou para a BR em 2015. Tá, mas antes da Rua dos Potiguares em 2000, que já foi um prédio que vocês construíram, o depósito todo era na Salgado Filho. Era na Salgado Vocês Filho. fizeram a reforma e compraram a casa do lado, não foi isso? Compramos a casa do lado e aí foi comprando devagarinho a casa de trás, a do outro lado, quer dizer, para você ter uma ideia, hoje a gente tem ali 10 casas compradas. Então, antes da gente sair de lá, a gente tinha um depósito grande ali, né? Que inclusive a gente fazia a parte da frente, você só via 2 lojas, né, 2 casinhas, mas tinha um bocado lá para trás e cheio de material. E aí... 2000, vocês adquiriram um terreno na Rua dos Potiguares e constroem um centro de distribuição. Exato. Que aí esse centro de distribuição, com o passar do tempo, né, ele foi ficando pequeno. A gente não tinha nem condições de expandir, por quê? Porque não tinha condições de ter um centro administrativo melhor. E nessa época, o Luciano já tinha saído do banco. E você também já tinha se voltado totalmente para a Miranda Computação. Tanto eu saí, né? Luciano saiu em 99, eu saí em 2003, né? E aí a gente começou a abrir outras lojas, digamos, no Mido, em 2007. Em 2009, não, 2007 foi em Mossoró, no Mossoró Shopping. 2009, aí veio no Mido, né? 2012 a gente resolveu abrir no Praia Shopping, no Norte Shopping. Aí, quer dizer, ficaram várias lojas Miranda. Nesses 31 anos, vocês completaram 30 anos no ano passado, fizeram uma grande campanha publicitária. Nesses 31 anos, tem o cliente desde o início, Afrânio? Tem muito vocês cliente. Têm relacionamento? Ah, Bruno, tem muito cliente, inclusive como você, né? Que ainda lembra daquele beco que tinha na casa do meu pai, lá no Lintumeira, que inclusive quando chegava, batia na porta, no portão, né? Para poder... A caixa de disquete. Ei, aí pela janela dizia, né? Aí minha mãe ia lá, abria, que normalmente a gente não estava em casa, quem estava era minha mãe, aí pegava o seu telefone fixo para quando eu chegasse, o Luciano ou Paulo ligar para você, para dizer, olha, você estava querendo o quê? Aí dizia, aí a gente ia lá deixar, às vezes de ônibus, às vezes no carro da minha mãe, né? Então era uma coisa bem... A Miranda hoje emprega quantas pessoas? Hoje a Miranda emprega 360 pessoas, né? Natal e João Pessoa, 2 lojas em João Pessoa. Vocês abriram o ano passado em João Pessoa? Esse ano em já abril, são 2 lojas? 2 lojas, uma no Mangabeira Shopping, né? E outro no Manaíra Shopping. Já são quantas lojas, Afrânio? São 11 lojas ao todo. Tem uma loja, né, que é o centro administrativo, e são 10 lojas de... Empregando 360 pessoas. 360 pessoas, atendendo 2.000 clientes por dia. Temos o serviço de teleentrega, Bruno. Temos o serviço do chart, né? Vamos ter em breve, né, o serviço de e-commerce, né, para vender para todo o Rio Grande do Norte. Como se manter sendo pioneiro? Tudo bem que a marca de vocês é muito forte. Se fala de informática no Rio Grande do Norte, todo mundo já lembra da Miranda.
Mas como chegar nessa transição desses anos todos, concorrendo pelo menos nos últimos 10 anos com intensidade com online e conseguindo ser pioneiro, mesmo concorrendo com online no Brasil? Bruno, eu acredito que o segredo de sucesso para qualquer empresa é porque você no preço saber... não tem como competir. Pois é. Você, digamos, competir com as .com hoje é difícil demais, né? Mas aquele carinho que você tem com o cliente, né? Você tratando bem os colaboradores, o tratamento com as pessoas. Eu digo assim, que o sucesso da empresa são os pilares, são os colaboradores e os clientes. Se você trata bem os colaboradores, dando o que eles já têm direito e mais alguma coisa de benefício e reconhecimento, você com certeza vai ter o cliente bem atendido. Você sendo bem atendido na minha loja, você indica familiares e amigos seus. As últimas pesquisas que nós fizemos, não desmerecendo a questão, né, do marketing de televisão, dessas coisas do blog, né, que é muito lido tudo, mas o boca a boca ainda é o maior marketing de qualquer empresa. Você sendo bem atendido, você chega e diz, rapaz, eu fui atender lá na Miranda, o cara tal, em tal loja tal, o cara diz, eu vou lá. Então você começa a indicar, né? E as pessoas para isso gostam. acontecer, vocês têm um tipo de treinamento diferente, vocês têm um tipo de relacionamento diferente com seus parceiros, seus funcionários? Nós treinamos os colaboradores em qualquer área que eles vão, né? Até uma SG, né? Um almoxarifado, qualquer cargo, né? Ele entra na empresa, eu inclusive faço questão como gestor de pessoas de participar da integração inicial, eu passo mais ou menos 1 hora conversando com os colaboradores quando entram e na hora da demissão nenhum colaborador sai da empresa sem eu inclusive demiti-lo. Eu é quem vou conversar com ele, inclusive assim, mesmo o cara sendo demitido, independente do que ele fez, eu vou agradecer, olha, Bruno, muito obrigado pelo tempo que você passou na Miranda, pelo que você fez por a gente, sucesso na sua vida, né? Apenas você não é mais colaborador da Miranda. Espero que você continue cliente Miranda, traga clientes para Miranda. Esses colaboradores, tem aqueles também desde o início, dos anos 90 para cá? Teve um agora, inclusive, né, que se aposentou, Lulinha, que inclusive foi do banco do Banderne, né? Ele saiu do banco, inclusive, quando o Paulo, né, saiu. 90. 90. Aí veio para Miranda, Ivanise até hoje trabalha na Miranda, já está aposentado e continua trabalhando. Nesses 31 anos, teve algum momento muito difícil, Afrânio? Bruno, eu diria a você o seguinte, de difícil mesmo, né? Entre a safra financeira... Eu acredito o seguinte, que essas crises, né, a gente disse que de qualquer maneira você tem que saber levar, mas eu não diria a você assim que houve uma coisa tão difícil. Eu acho que a gente teve muito pé no chão, são 3 irmãos e a gente para dar o passo, né, a gente pensa muito, analisa muito, planeja, para depois não dar o passo e ter que recuar. Então eu não diria a você o seguinte, que difícil eu não diria que houve dificuldade, né, em levar a Miranda. Um dia eu vou passando pela BR, eu vejo aquela construção imensa. Sou curioso, fui querer saber o que era aquela construção. É o novo centro de distribuição da Miranda Computação. Eu disse, rapaz, esses meninos, eu acho que eles estão arrojados demais. Hoje, vocês deram mais uma tacada certa, né? Dá livre sair para todos os cantos. Quantos metros quadrados tem aquele centro de distribuição lá na BR? Bruno, ali tem 8.000 metros quadrados, né? Aquele centro de distribuição foi construído com muito carinho por Luciano Miranda. Ele foi engenheiro da obra e o acompanhante também da obra, né? A gente terceirizou algumas coisas, mas assim, foi uma coisa. E uma coisa incrível, né? Que às vezes as pessoas também não acreditam. Hoje a Miranda tem os 31 anos, nunca tomou dinheiro emprestado em banco. Tudo que a gente tem foi financiado pelo lucro que a gente teve das coisas e ao invés de retirar para os diretores ou os donos da empresa, a gente vai investindo e está aí. Tudo que a gente tem hoje é nosso, né? E não devemos nada a banco, nunca tomou emprestado. Resumindo, os bancos é quem precisa de vocês não precisam dos bancos. Então, vamos fazer o seguinte, eu quero aprender com ele, na volta a gente vai continuar conversando aqui. Estamos voltando com o Cara a Cara com o BG desta semana, conversando com a Afrânio Miranda. Afrânio, a gente foi ao intervalo, vocês dizendo que nunca pegaram dinheiro emprestado na vida, diferente do BG. O BG sempre pegou dinheiro emprestado. Mas vamos lá. 3 irmãos. Nunca teve uma crise de relacionamento nesses 31 anos? Não, Bruno, a gente faz o seguinte, lá na empresa, como são os 3, quando 2 decidem pelo sim, o outro acompanha. E não pode ser, porque eu não votei, não. Pode ciscar, não. A gente tem várias situações que um votou contra, digamos, a gente colocar uma loja no local e 2 votaram a favor e os 3 se uniram e foram fazer, né? Então, assim, quando toma a decisão, vamos vender produto tal, 2 dizem sim, 1 não. Então, o outro acata e não tem esse negócio de, é porque se der errado, não. A gente tem que fazer a coisa acontecer. Outra característica da Miranda Computação. Vocês colocaram a família de vocês dentro do negócio. Um filho de um é no marketing, a filha de outro é no financeiro, a esposa é no setor A, a outra esposa é no setor B. Isso em nenhum momento também deu problema? Bruno, não. E assim, a gente, graças a Deus, a gente tem uma família muito unida, né? E eu acredito que todo empresário ele tem que se preocupar com a sucessão da sua empresa, principalmente uma empresa dessa que é familiar.
Então a gente tomou os devidos cuidados de fazer, inclusive, um acordo de sócios, dizer todas as regras que são, digamos, familiares que entram na empresa, como é que deve ser o procedimento, esposa, filho, o que for. Já tem uma cartilha? Já tem uma cartilhazinha, a pessoa já sabe que, olha, para eu querer assumir cargo tal e eu querer entrar na empresa, eu tenho que fazer isso. Se eu quiser estagiar, como é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que me capacitar? Remuneração, quanto é que eu vou ganhar? Não tem esse negócio, porque é filho do dono, vai ganhar tanto. Não. Você tem a sua remuneração, que é a parte profissional, você vai ganhar de acordo com o mercado. E tem a parte da empresa como sócio, né? Que você vai tirar, sei lá, uma participação no lucro, um JCP, alguma coisa a mais. Mas assim, se você não definir esses critérios hoje e começar a botar um filho num lugar, um filho no outro tal, sem critérios, daqui a pouco está aquele problema. Eu mereço ganhar mais do que fulano, aí começa a confusão. Porque não, meu filho é mais inteligente do que o seu tal. Então, é bom traçar critérios para que não aconteça esse tipo de problema. Vamos falar agora do empresário Afrânio Miranda. Afrânio, você começou lá atrás, praticamente no início da Miranda, um hobby de correr, né? Talvez você seja o Potiguar, o Forrest Gump, o cara que já correu mais aí no mundo, né? Desde 87, 88 você participa da maratona. Quantas maratonas nesses anos todos? Bruno, em termos de corrida, eu já corri quase 300 corridas de rua, né? Meia maratona, em torno de 30 meia maratona. São Silvestre, realmente, eu sou o recordista do Rio Grande do Norte, já corri 21 e esse ano, se Deus quiser, estarei, né? Já estou inscrito na 22ª. E assim, além de ser um vício bom e eu gostar, né? Apaixonado já desde menino, você serve de inspiração para os colaboradores, inclusive, da empresa e para muitas pessoas. Quantas pessoas eu já não dei palestra e falei a respeito, né, de eu ser o coordenador do esporte da Miranda, de incentivar a corrida de rua. Nós fizemos os 25 anos da Miranda e os 30 fazendo uma corrida de rua, né? Uma das comemorações era fazer a corrida de rua acontecer. E foi uma corrida de rua elogiada por todo mundo e os colaboradores, para você ter uma ideia, na primeira corrida correu em torno de 100 colaboradores, na segunda correram 166. Dos 360 hoje que nós temos, que você naquela criou época uma equipe dentro da Miranda? Uma equipe dentro da Miranda. E a gente premia, inclusive, né? Os 3 corredores que ganham, né? O primeiro, segundo e terceiro lugar, a gente premia com valor além da inscrição grátis. Quem não ganha, paga metade da inscrição, né? Mas os 3 primeiros em qualquer categoria deles, né? Sendo funcionário. Sendo colaborador da Miranda. Então, mesmo dentro da corrida dos outros, a gente premia eles. E dentro da corrida Miranda, a gente premia os 5 primeiros, em cada categoria, tanto 5 como 10. E quando é que você decidiu ir para o lado corporativo, empresarial do empresário, participar de CDLs, de confederações? Isso surgiu quando? Bem, mais ou menos quando a Miranda já começou a se consolidar no mercado, né, inclusive reconhecida, ganhar prêmios, né, e aí começou a ter o pessoal, digamos, da CDL, ligar, pai, vem para cá, participar da diretoria, né, e terminou na época de Amauri, né, que você conhece aí antes, inclusive do presidente Augusto, me chamou para compor a diretoria dele. E aí eu comecei a participar. As associações de shopping, onde a gente entrava em shopping, o pessoal chegava, Frânia, para a Miranda, né? É uma empresa conhecida no mercado, tem tanto tempo e tal. E no final das contas, Bruno, eu comecei a entrar, eu tenho uma vontade muito grande, né, já de coração, de ajudar. E aí você chega no shopping, chega numa coisa que quer conversar com os lojistas, né, para resolver os problemas em comuns, né? Aí você termina entrando. Então hoje eu participo de 5 associações de shopping, né? Cidade Jardim, Middle Mall, Norte Shopping, até Mossoró Shopping, eu sou conselheiro lá, né? Para shopping também. Aí teve, como eu fui diretor da CDL, passei a ser presidente da federação. Graças a Deus, são 32 CDLs no estado, né? Então, assim, eu fui muito bem aceito pelas CDLs. Hoje eu me sinto muito bem em viajar. Hoje, para mim, não tem distância, né? Eu estou em Apodi no dia, no outro já estou em Macau, no outro dia já estou em Goianinha, outro dia em Canguaretama, abrindo congresso. Afrânio, enquanto os empresários estão correndo da política, você está indo para a política. Por quê? Está no sangue? Rapaz, isso vem de Itaipu? Eu tenho muita vontade. Eu participei da política lá de Itaipu, sabe, Bruno? Eu tinha um pensamento o seguinte: poxa, eu tenho tanta vontade, né, de ajudar, como a gente vem ajudando a Miranda, inclusive, várias entidades sociais. Mas a política, você, ou sendo prefeito, ou governador, ou presidente da República, você pega em muito dinheiro para poder direcionar. Eu fiquei imaginando na minha cabeça, por que eu não posso entrar dentro da política para, inclusive, ajudar, inicialmente ajudar o meu município, que é o município de Itaipu. Aí entrei para vereador, ganhei, fui o vereador, inclusive, mais votado, mas aí, numa época errada, fui candidato a prefeito, contra o governo do estado e contra a prefeitura do outro lado. E aí perdi feio na época, né? E aí me afastei um pouco, mas assim, eu tenho realmente no sangue, meu pai já foi vereador, o meu avô, né, os 2 já foram vereadores no município dele, um em Seramirim e outro em Itaipu, então assim, a gente tem na veia. Mas assim, a questão de eu entrar na política não é por cargos de política, é a vontade realmente de botar a mão no dinheiro público, né, e direcionar ele para a coisa certa, né, que eu acho hoje que não é, né, claro, tem as exceções, não é prioridade. Mas não é prioridade dos políticos hoje. Eu vejo muito assim,
Político hoje entra na política para poder barganhar alguma coisa, né? Já pensando inclusive em reeleição, que eu sou contra a reeleição, acho que você deve passar um mandato, né? Tem que ter algumas punições para aquele político que entra, promete e não faz, né? Ele não poderia mais ser político se ele saiu e não fez realmente porque não quis, ou assim, se o cara provar que não fez porque não teve condições, foi um problema financeiro e provar, tudo bem, mas tem gente que mente, tipo, vou dar um aumento de 20% no Bolsa Família, sabendo que o Bolsa Família é federal, não tem como o cara no Estado, né? Afrânio, 31 anos, 360 funcionários, mais de 10 lojas em 2 estados, nunca pegou dinheiro em banco, sempre trabalhou com capital próprio, referência, líder de mercado. Quais os próximos passos da Miranda Computação? Bruno, é o seguinte, depois que a Miranda abriu, digamos, a terceira, quarta loja, a gente inclusive não imaginava que a Miranda chegasse nesse nível. Mas agora que a gente inclusive saiu para fora do Rio Grande do Norte, né, eu diria a você o seguinte, a vontade que tem eu, Luciano e Paulo, né, não é mais pela questão nem financeira, mas pela questão social, de gerar emprego, de ajudar o Estado, né, a gerar mais imposto para, inclusive, ajudar na infraestrutura. Vocês são os maiores pagadores de ICMS, não é isso? Somos, estamos entre os 60 maiores recolhedores de ICMS do Estado hoje, né, que nos orgulha muito, né, e agradecemos à população que, inclusive, né, vê a Miranda como sendo uma empresa da cidade, uma empresa do Rio Grande do Norte e prioriza a compra na Miranda. Esse e-commerce, vocês pretendem realmente acelerar o carro quando? E será uma coisa para cá ou uma coisa para o Brasil? Bem, por enquanto, para cá e para Paraíba, Bruno. A gente pretende atender o Rio Grande do Norte, os municípios no Rio Grande do Norte. Vocês querem concorrer com quem está concorrendo com vocês? Exatamente. Hoje? Ou a gente avança nesse ponto aí, ou então esses pontos com terminam engolindo a gente. Inclusive, isso eu tenho avisado o governo do Estado, desde o governo Vilma, né, que eu venho insistindo, mostrando para os governos, inclusive no governo Robson agora, a gente fez uma campanha e levou para ele para ver se ele assumia, né, juntamente com o André Horta. Me atenderam muito bem, me receberam, mas não botaram para frente. Que era comprando, compre no RN. Quer dizer, vamos conscientizar a população, que tem muita gente que não sabe que você comprando dentro do seu estado, o imposto fica aqui, o emprego fica aqui. Você comprando fora, vai deixar o imposto para outro lugar. Aí como é que você quer que o governador invista em segurança, em saúde e educação, se você só compra via internet pelo smartphone em qualquer lugar do mundo? Né? Então a gente tem que priorizar isso. Agora, só que não sou eu, federação, inclusive financeiramente a gente não tem condições de fazer isso, mas eu estou fazendo um AUE junto com as 32 CDL. As CDLs estão cooperando, então todas as CDLs, Parnamirim fez agora, compre, né, aqui na sua cidade, Caicó fez, Currais Novos, Pau dos Ferros, né, Jucurutu. Vocês teriam estrutura hoje para entrar no Ceará, em Pernambuco, Franco? Temos. E competir? Nós temos hoje estrutura... Porque as empresas do Ceará e de Pernambuco vieram para cá. Então a gente está pensando em sair realmente do estado ainda para outros lugares, tá? Só que a gente também tem uma associação nacional, que é a Varejo Info, ao qual o Paulo Miranda, inclusive, é o presidente, e a gente tem parceiros no Ceará. Então, enquanto tiver um parceiro no Ceará, a gente não entra. Já em Pernambuco, a gente não tem. É a parceria comercial. Respeita aqui, vocês respeitam Exatamente. lá. Ele nem vem para cá e nem a gente vai para lá. A gente tem no Rio Grande do Sul, em Belém do Pará, a Sol, em Santos, né? Em São Paulo, MM Santos, de Gímea, no Rio Grande do Sul. Frânio, lá em 87, 88, vocês se lembram quais eram os computadores? Vocês chegaram a guardar algum material daquela época? Vocês têm um arquivo disso? Rapaz, a gente tem pouca coisa. PC500, PC300, TX. Começou com aqueles TK82, TK82. Né? Meu irmão Luciano Miranda foi, inclusive, só o teclado, né? Aí depois teve o TK2000, né? E aí depois veio o PC, né? Que aí é daí para frente. Micrológica, se eu não me engano. O Pentium, né? Micrológica, né? Um negócio assim. Que era nacional, tem as empresas nacionais. Então, realmente, assim, para quem conhece o início da Miranda, né, Bruno? A gente naquele tempo não tinha internet, não tinha... era tudo uma coisa muito arcaica. A Apple, vocês são parceiros Apple? Somos parceiro Apple. Agora a Apple, ele beneficia muito mais o parceiro direto, digamos, aquela loja especializada, né? As empresas especializadas, eles não dão muita atenção, ou seja, não deixa ganhar muito dinheiro. Qual é o maior orgulho de Afrânio? É chegar na loja, ver a loja toda organizada? Qual é o maior prazer de vocês, os novos? Bruno, o maior prazer é eu poder olhar para trás e ver hoje um colaborador meu, né, como Tony Helves, o nosso gerente do Norte Shopping, foi meu auxiliar de almoxarifado, né? Outros gerentes, como Tatiana, que é minha gerente geral, foi minha operadora de caixa na Prudente em 96, né? Então você olha para trás e vê quantos colaboradores entraram na Miranda que tinham um nível baixo, né? Baixo em termos salariais, né? E hoje, né, tem sua casa própria, seu carro próprio, ainda mais. Tem uma coisa na Miranda que talvez não tenha muitas empresas por aí, Bruno. A gente, inclusive, faz casamentos. Nós temos os Mirandinhas.
Andréia, da loja da Prudente, que era operadora de caixa, que hoje é gerente, e Isaac, que era da assistência técnica, que hoje é nosso comprador, casaram na Miranda e hoje tem 2 filhos. Então, nós temos uns 10 exemplos dentro da empresa. Então, gerando família, né? Muitas marcas são exclusivas de vocês? Tem marcas, né? Vocês buscam isso ou eles oferecem? Bem, hoje eles oferecem até pelo porte da Miranda, né? Em termos nacional, né? Paulo é do Varejo Info, nós temos 10 empresas agregadas, então hoje a gente compra antes a gente comprava de 1.000 impressoras, vocês têm hoje uma associação de 20 compra. mil. Associação de compra. A gente compra em conjunto com a Rede Mais, como essa, né? É uma forma de competir com as grandes. Exatamente. Ou a gente se une, Bruno, para poder competir com as grandes, ou então as grandes engolem a gente. Né? Afrânio, algum momento vocês temeram a concorrência? Não, Bruno, eu acho que a gente trabalhando sério. Porque tiveram lojas que chegaram aqui e pareciam que iam enfrentar Miranda, como chegaram supermercados que enfrentaram o Nordestão e no final prevaleceu Miranda. Exatamente. Eu acho que você tendo aquilo que eu falei no início, né? Você tendo uma atenção às pessoas, você tratando bem as pessoas, elas se tornam fã da empresa e aí elas mesmo fazem propaganda para você. Tem pessoas, inclusive eu tenho uma professora Patrícia na minha pós-graduação, né, de gestão de pessoas, que ela disse que o pai dela, que nem me conhece, briga com as pessoas. Quando o camarada compra sem ser na Miranda, ele chama nome, diz, olha, você é muito burro, rapaz, você devia comprar na Miranda. Então ele é agressivo. Eu não cheguei a esse ponto não, mas eu digo praticamente. Pronto, graças a Deus, eu agradeço. É porque é a segurança de você não entrar em roubada. Eu acho assim que a credibilidade que a empresa gerou dentro desses 31 anos, Bruno, faz com que você, quando você gosta de alguém que você diz, você quer um equipamento forte, rapaz, procure na Miranda, porque você confia. Game é um setor forte? Setor forte, hoje em inclusive dia? Em ascensão. Game? Game. Smartphone? Smartphone também. Hoje, game e smartphone são Tá ficando para trás PC? Tá ficando para trás PC, notebook. Tá ficando para trás? Para trás. Hoje é o mobile e game os principais. Exatamente, E game não tem, olha, tem gente que não tem pena. O computador é 7 mil, 8 mil reais, o cara, não, mas eu quero completo, porque... Por causa do jogo. O jogo, meu filho também vai jogar e... Afrânio, qual a mensagem que você deixa para os nossos telespectadores? Eu queria dizer do orgulho de conversar com você e do orgulho de ter crescido ali dentro da sua casa, participando de vários momentos e ver vocês hoje nessa situação. BG, você inclusive foi uma das pessoas que se viu, que eu até cito nas minhas palestras, né? O bloco Ginipató, tal qual nós participamos, Ginipabu, foi uma da gente logística que se viu de referência para Miranda. Olha aí. Né? Venda de camisetas, aquelas festas que a gente fazia, né? Blocos para controlar. Mas uma coisa que eu queria deixar para todo mundo, né, que está nos ouvindo, BG, é o seguinte, se você tratar bem as pessoas, souber lidar com elas, qualquer tipo de coisa que você colocar em qualquer ponto, seja qual for o tipo de produto, você vai vender e vai ter sucesso na sua vida. Mas se você não souber tratar as pessoas, o tipo de negócio que você montar um dia, ele vai afundar. Você não vai para frente. Olha aí, gente. Nós vamos ficando aqui com mais um Cara a Cara com o BG. Um abraço e até semana que vem.